você, não sei se aconteceu contigo, mas deve ter acontecido, aqui no Rio de Janeiro tem muito isso, a gente para às vezes no trânsito, né, com o carro ali no sinal, alguma coisa assim, aí vem alguém para vender alguma coisa, né, e a gente está ali, aí chega aquele garoto, ou aquele rapaz, ou mais velho, fala aí, meu querido, boa tarde, como é que você tá e tal, eu tenho aqui para vender para você uma situação assim, assim, assado, pô, não sei o quê, não sei o quê, às vezes é uma bala de R$ 1, às vezes é a bala de R$ 1, tu fala assim, cara, pô, eu não queria essa bala não, mas, pô, para ajudar, eu vou comprar essa bala, né? Não é o coitadismo, né? Nós não estamos falando de coitadismo. Você chegar e falar assim, poxa, me ajuda aí porque eu estou precisando comprar comida. Não é isso. Mas sim você saber vender, saber conquistar essa pessoa, esse cliente. Então é a mesma coisa, nós e esses futuros, né, atletas ou empreendedores que querem um parceiro. Então você mostrar um profissionalismo, mostrar também uma boa conversa, mesmo que a pessoa fale assim, pô, eu não quero nesse momento, pô, brigadão, vamos ter outra oportunidade. Então, assim, você nunca fechar portas. Então, são detalhes que, às vezes, nós perdemos, né? A pessoa perde, porque não sabe lidar com o não sabe conquistar esse cliente. E a conquista é muito interessante, né? E a gente aprende, né? E, assim, cada um tem sua religião, é claro, mas, assim, existe toda vez que você chega com um presentinho, vamos dizer assim, se eu tivesse a marca FS Clube, Academia Mente de Campeão, você chega lá para pedir para conversar com um patrocinador e você já chega lá com uma agenda ou um caderninho simples da Mente de Campeão. Ó, antes disso, eu quero te dar de presente aqui, em nome da Academia Mente de Campeão e tudo. E aí você, com isso, você faz o quê? Você abre mais as portas, você abre o leque. Então, assim, existe também essas estratégias que a gente pode utilizar no dia a dia, né, Douglas? Exatamente, e é bem nesse sentido, né? E você tá me falando isso, por exemplo, da bala no sinal e tal, legal? Eu lembro que um dia eu estava no sinal e assim, quem não sabe, ou para quem já sabe, eu sou do jiu-jitsu, principal esporte que eu pratico hoje. E aí, cara, eu vi uma equipe de jiu-jitsu, cara, deveria ter o professor e mais uns 3, 4 alunos dele. E o professor de kimono no sinal, com a faixa preta, e ele lá tava com uma faixa lá, e tipo, ó, nós estamos angariando recursos para o nosso projeto. Eu não me recordo direito o que estava escrito lá. Mas lembra que eu falei que tem que ter um objetivo? Então, assim, a causa deles estava muito clara. E eu juro para você que eu estava quase gritando ali do vidro do carro, porque os caras estavam longe e o sinal ia abrir. Estava quase gritando, falando, cara, vem cá que eu quero ajudar, que eu quero contribuir com essa causa. Então as pessoas, elas se conectam muito mais com a causa do que simplesmente com algo aleatório que as pessoas fazem. Ou seja, se o seu projeto ele tem um propósito e você conta isso para as pessoas, se ele tem uma história, a probabilidade, a chance de você conseguir êxito é muito maior. Ou seja, se você pega aquele cara que está no sinal, às vezes simplesmente só pedindo um dinheiro sem um propósito, a tendência dele ganhar bem menos é muito grande. Agora, quando ele tem um propósito, chama a atenção das pessoas. E eu já vi, assim, na internet, caras falando que estavam ali no sinal e com as medalhas, por exemplo, falando, eu quero lutar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. Se eu não me engano, teve o caso de um atleta no Rio de Janeiro aí mesmo, que o pai e a mãe conseguiram recursos para ele lutar o Campeonato Mundial, e eu não me lembro se foi vendendo trufa ou alguma coisa assim no sinal. Mas eu já ajudei, falei para você, já ajudei uma menina também uma vez, botando no posto de gasolina, ela chegou para mim e falou, quer comprar uma trufa? Eu falei assim, pô, não quero não, obrigado. Aí eu pensei, falei, poxa, por que você quer vender tá vendendo essa trufa? Menina nova, né? Ela falou assim, não, porque eu quero participar de um campeonato de jiu-jitsu. Eu, vem cá, minha querida, vamos lá, vamos. Por quê? Não, porque eu tenho que... Aí você vai pelo propósito da pessoa, né? Porque isso aí, o propósito, ele nos cativa, ele nos chama, né? A gente participa de um propósito de alguém, mesmo que a gente não conheça mais, mas a pessoa, aquela pessoa, meu pai falava muito isso, um atleta de futebol que virou profissional, que foi colega meu, que nós jogamos juntos, meu pai falava assim, muito isso assim, caramba, ele viu ele na seleção brasileira, no time grande, Cruzeiro, Palmeiras, ele falou, cara, eu já paguei um sanduíche para aquele rapaz, entendeu? Então, assim, isso é muito importante, isso. Exatamente, e tem uma metáfora
Eu não sei se você já viu essa metáfora, e ela está até na apostila da formação de coaching esportivo, se eu não me engano, que ela conta a história do mendigo. E ele, sempre ali, ele tinha uma placa e tinha os dizeres: não tenho nada, sou um desiludido, minha vida tá uma desgraça, blá, blá, e por aí vai. E a arrecadação dele era muito pequena. E aí o que acontece? Teve um dia, esse cara, ele acordou certo dia, ele falou: cara, eu tenho que mudar isso, tem que mudar pelo menos a minha forma de pensar. E ele foi lá e apagou aqueles dizeres e escreveu: sou feliz, eu tenho tudo que eu preciso, moro num bom lugar, tenho uma boa família, tal, e por aí vai. E aí ele viu que a arrecadação dele começou a aumentar, as pessoas iam lá e colocavam dinheiro ali para ele. Ele falou: caramba. E aí nisso ele chamou a atenção de um empresário. E aí aquele empresário olhou para ele e falou: cara, como que você pode fazer um negócio desse, cara? Como que é possível? Como que você tem tudo morando embaixo da ponte? Ele falou: cara, mas a primeira coisa é eu acreditar que eu tenho tudo, e hoje eu acredito que eu tenho. E esse cara falou: cara, os funcionários da empresa precisavam saber disso. E ele vai lá e chama esse cara, dá um banho, tudo que tinha de melhor. Esse cara vai palestrar nessa empresa e é contratado da empresa e vira um dos maiores executivos da. E aí, numa entrevista, um dia ele dando uma entrevista, a repórter pergunta para ele se o que ele estava dizendo, que ele era bem sucedido só por causa dos dizeres. Ele falou: não é só por causa do que eu escrevi ali, mas é pelo que eu acredito. Então, assim, se a gente tem um propósito maior de acreditar, a tendência de você conseguir atingir aqueles resultados é muito maior. Agora, se você não tem um propósito, eu já vi muito isso acontecer. Atletas que começam a treinar e acha porque está treinando bem, por exemplo, ou começou um projeto, acha que já tem que ter todo o apoio. E aí vai lá buscar esse apoio. Só que às vezes ele não sabe por que ele está fazendo isso. Isso conta muito para você tá buscando o seu patrocínio, por exemplo. Tá buscando a parceria, né? Então, as pessoas acabam entendendo muito isso também.